De que forma o Estado pode fazer com que haja mais dólares para os cofres do Estado e assim o Kwanza voltar a valorizar? E por outra, será que ainda é possível mesmo valorizar o Kwanza como nos tempos do câmbio de 10? Perguntou aqui o Keita Martins. Sim, meu irmão, é possível voltarmos a valorizar o Kwanza. Portanto, fica aqui até o final do vídeo para não perderes a resposta. Também perguntou aqui o Teles Ferreira, na sua ótica, Kim, quais as medidas que deve-se tomar para se colmatar essa situação? Ele aqui referencia a questão ligada à inflação, só para vos situar. Tem também aqui a pergunta do Pereira Bartolomeu. Joaquim, como ter o controle da inflação face à realidade angolana e que medidas mais adequadas podemos adotar? É possível sim, Sr. Ferreira, termos controle da inflação no país e vais perceber se ficares aqui até o final do vídeo. Seja bem-vindo à rúbrica Pergunta o Canumba. Aqui você deixa a tua pergunta, eu responderei no próximo vídeo. Também perguntou aqui um senhor sem nome por que não é chamado para incorporar a cúpula do Conselho Econômico do J-Law. Senhor Presidente, estou aqui, mas não sou do MPLA, mas estou aqui. E o grande problema de fazer parte do Conselho Econômico é que os teus conselhos podem não ser ouvidos. Portanto, tu ficas ali a aconselhar, nunca te ouvem. As pessoas sabem que tu fazes parte do Conselho Econômico e a crítica ao governo também será crítica a ti. Exemplo pelo qual alguns preferem cargos em que, oposições em que têm a última palavra para fazerem mudanças no cenário econômico, político, social do país. Ponto. Exemplo pelo qual eu digo que fazer parte do Conselho Econômico e não te derem ouvidos, não sei se vale a pena. Antes que te esqueças, faz like nesse vídeo, subscreva no canal, ativa as notificações para não perderes o próximo vídeo. Inscreva-te, porque apenas assim o YouTube poderá te entregar o meu próximo vídeo. O teu like é importantíssimo para o canal continuar a crescer. É importante. Estou à espera, não vou gravar sem antes fazeres like, se faz favor. Já fizeste like? Muito obrigado. Já é possível sim controlarmos a inflação, mas para isso precisamos de, antes de tudo, identificar quais são as causas da inflação que estamos a viver. Porque a inflação pode ter várias causas, como por exemplo a escassez de produto, de bens e serviços, por exemplo a existência de monopólios, quando há uma empresa que controla todos os negócios, como por exemplo a existência de muita massa monetária, muito dinheiro na economia, ok? Geralmente quando o Estado paga, porque nós, Angola, vivemos um país onde a população é empregada, na sua maioria trabalha para o setor público, logo, quando os funcionários públicos são pagos, a economia aquece. A quantidade de dinheiro tem pode criar inflação. Por isso que as tias da praça aumentam os preços quando o salário dos policiais, dos professores são pagos. Também a causa poderá ser o monopólio, quando, por exemplo, há apenas uma única empresa que controla os preços dos produtos. Também poderão ser oligopólios, quando, por exemplo, há duas empresas que controlam um certo produto e elas entre si combinam o preço, não é? E acabam por colocar preços exorbitantes. Portanto, aqui há muitas causas. Uma vez identificadas as causas, ali sim pode-se começar a controlar a inflação. Por exemplo, se a causa da inflação for a escassez de produto, como está acontecendo agora no país, né? Não há arroz, não há feijão, não há tomate. O que é que tem de fazer? A solução mais eficiente, todos nós sabemos, já falei aqui imensas vezes, que é a produção de produtos, né? Só que essa produção demora tempo, você produzir tomate demora alguns meses, demora algum tempo. Portanto, aqui o Estado, que já, né, apoiando na teoria keynesiana, tem que estar disposto a gastar dinheiro de fundo a poder dinamizar a economia. Como? Ou financiando os empresários, emprestar dinheiro aos empresários para que esses possam poder, no estrangeiro ou internamente, acelerar a produção, no estrangeiro comprar ou então internamente acelerar a produção. 2, disponibilizar moeda forte nos bancos para que os empresários possam ir para ali de forma transparente, conseguirem moeda forte e importar enquanto o Estado está a trabalhar, enquanto o Estado está a investir, ok? Em empresas que produzem. Por exemplo, na China. A China, por exemplo, é o maior produtor de bens acabados a nível do globo porque o Estado decidiu financiar as empresas e colocou uma pessoa do Estado nas empresas que produzem tomate, arroz, caltrão, camisola, tinta. Portanto, o Estado financia a criação de muitas empresas, mas também coloca ali seus entes. Ou seja, financiamos 100 empresas e nós, Estado, temos ações naquelas empresas e nós, Estado, temos lá uma pessoa a trabalhar naquela empresa para poder fazer o quê? Fiscalizar e também exigir a devolução do financiamento do Estado. Okay? Porque, do contrário, emprestamos dinheiro, os empresários compram carrões, não devolvem o dinheiro, o país continua a patinar no mesmo sítio. Muitas vezes, inclusive, entregamos dinheiro apenas a pessoas da nossa camisa
Se a causa da inflação for, por exemplo, a quantidade de moeda na economia, salários foram pagos, e há muito dinheiro na economia, razão pela qual os vendedores aumentaram os preços, o Estado pode também aumentar a taxa de juros, assim as pessoas vão depositar todo o dinheiro depósito a prazo, investindo também nesse caso, ou então o Estado pode emitir título de dívida pública em moeda local, assim o Estado consegue recolher dinheiro na economia e a economia poder, nos próximos tempos, poder equilibrar-se. Ponto. Se, por exemplo, o problema for os monopólios ou os oligopólios, ali sim, os monopólios e oligopólios chamam-se falhas de mercado. Razão pela qual o Estado é um fiscalizador, porque os monopólios criam ineficiência, ok? E também não investem em tecnologia. Portanto, quando há muitas empresas a produzirem o mesmo produto, a concorrência surge, né? E ali o melhor terá de vender melhor produto, com melhor preço, ok? Portanto, quando alguém é o único a fornecer um produto, ele manda no preço, claro, e aqui o Estado é o único a aparecer, para poder multar as empresas que formaram monopólio, ou então formaram oligopólio. Sim, multá-los mesmo, ou então financiar a existência de mais empresas para que essas possam concorrer com as empresas que tornaram-se monopólios. Ponto. Para concluir, a situação da nossa inflação tem a ver com a escassez de bens e serviços, razão pela qual todas as famílias buscam por dólar e euro em busca para poder importar produtos acabados. E isso faz com que, ao buscarmos todos pelo dólar, quem tem euro vai vender o dólar e o euro muito mais caro, porque as pessoas estão dispostas a gastar X mil para poder comprar uma nota de $1 ou de €1. Tudo em função do efeito procura e oferta. Ponto. De que forma o Estado pode fazer com que haja mais dólares para os cofres do Estado e assim o Kwanza voltar a valorizar? E por outra, será que ainda é possível mesmo valorizar o Kwanza como nos tempos do câmbio de 10? Sim, é possível valorizar o Kwanza porque nos tempos do câmbio de 10 existem várias medidas que podem tomar para esse efeito. Primeiro, temos que ter vontade de fazer isso, ok? E temos que estar dispostos a sentir dor, mas mesmo dor, ok? E também temos que estar dispostos a perdermos. Agora vejamos. Tudo poderá começar com uma reforma do Estado, onde temos que estar dispostos a colocar o Ministério das Finanças e o Banco Central independentes, para que esses possam tomar decisões independentes, sem influências de alguns que gostam de meter-se em assuntos que não são chamados, ok? Aqui o Ministério do Planeamento vai trabalhar diretamente com o Ministério das Finanças e o Banco Central. Essas três instituições serão as responsáveis para que o Kwanza volte ao câmbio de 10. Claramente, depois com os avais do Poder Executivo, né, do PR. Ponto. Quais são as medidas? Primeiro é que a primeira medida, para o nosso caso de Angola, é renegociar a nossa dívida de forma a podermos pagar um tempo muito mais longo e assim reduzirem as taxas mensais, anuais, semestrais. Não sei como está a pagar as dívidas, se é anual, se é semestral, se é mensal. Portanto, é renegociar para que as dívidas sejam pagas nos próximos 15 anos, nos próximos 20 anos, assim as taxas de pagamento mensal serem muito mais baixas. Também assim gastarmos menos dólar com o pagamento da dívida, porque se tu leres o nosso OGE, a grande parte das nossas receitas vão para o pagamento da dívida, o que não abona, o que dificulta bastante esta reforma que se espera. 1. Estar disposto a sentir dor. 2. Renegociar a dívida com os nossos principais credores, a China, o FMI, o Banco Central. E pedir mesmo para que eles aceitam, ok? E dizer-nos mesmo que a nossa intenção é esta. A produção interna tem efeito de longo prazo. Mas se você não começar hoje, se você não começar a escrever hoje, daqui a 12 meses não vais conseguir acabar de escrever um livro. Se você não começar a treinar hoje, daqui a 6 meses não vais ter músculo. Se você não começar a lavar os dentes hoje, daqui não vais ter dentes brancos. Portanto, a produção interna, tanto agrícola, tanto industrial, leva tempo, mas é preciso começar. Se nós não começarmos, nunca teremos. Logo, a produção interna será a solução mais eficiente e efetiva para que nós tenhamos amanhã o câmbio de 10. Por quê? Porque a produção interna, a nível... Todo o utensílio alimentar, tudo que nós precisamos, desde caneta, palito, tinta, luz, computador, teclado, arroz, feijão, tudo, para que nós possamos, nos próximos tempos, procurar por menos dólar, por menos euro. Assim o Kwanza vai valorizar, essas moedas vão desvalorizar para baixo e podem sim atingir a placa 10 ou até menos 10, porque se ninguém mais quer dólar, ninguém mais quer euro, quem vai comprar euro? Quem vai comprar dólar? Quem tiver dólar vai vender a quanto? A 5, porque ninguém está procurando. A lei da oferta na economia vai sempre funcionar. Ponto. Mas essa lei aqui é das mais duras, porque vai exigir que, de facto, sejamos dispostos a fazermos como fez a China, né? Nós Estado, né? Financiarmos empresas
várias, ok? Termos ali ações, termos ali pessoas do Estado a fiscalizar e apresentarem esses resultados. Mas para isso, temos que estar dispostos a punir os infiltradores, a dar investimento a quem não seja só do partido, mas aquele que seja, acima de tudo, angolano. Porque se for só entre famílias, se eu der apenas financiamento ao meu primo, ao meu irmão, ao meu sobrinho, eles vão falhar, eu não poderei puni-los porque são meus familiares. Portanto, aqui é preciso estar disposto a sentir dor, ou seja, eu tenho sim 100 milhões de kwanzas, não vou emprestar ao meu irmão do meu partido, não vou emprestar ao meu irmão, vou emprestar a um cérebro angolano que quer realmente fazer revolução na área da produção de chinelas, de gravatas, de t-shirts e não só. Precisamos de compromisso com o país para que isso funcione. Portanto, o exemplo pela qual parece ser uma tarefa muito distante, muito utópica, quase que impossível, mas sim, é possível. Tem mais. Angola até já fazia, né, venda de petróleo, madeira, diamante, todo o material, toda a matéria-prima que nós vendemos em dólar, devem ser pagos os colaboradores também em dólar. Petróleo, madeira, em diamantes. As empresas que vendem produto próprio em dólar devem pagar seus colaboradores também em dólar, para que haja na economia nacional muito volume de dólar e euro e assim o Kwanza valorizar, porque se há muito dólar e euro na economia, o preço vai baixando em função também do efeito oferta, ok? Nós retiramos essa medida porque estava a atrapalhar o poder do Kwanza, a nossa economia angolana estava a dolarizar-se, okay? O Kwanza estava a ser inútil porque nós vendíamos tudo em dólar, terreno, casa, carro, era tudo calculado em dólar, estava errado, ok? Aqui é voltar àquele período de que as empresas de petróleo pagam em dólar, mas os bens que são produzidos em Kwanza, os terrenos, os carros, aqui internamente, devem ser vendidos sim em moeda local. Ou seja, pagar salários em dólar, mas vender os produtos aqui de consumo interno, tudo em moeda local, para evitarmos que o Kwanza perca valor e assim a nossa economia seja 100% dolarizada e o Kwanza, que é apenas um símbolo nacional, ok? O Kwanza para nós é apenas uma hegemonia econômica, ok? Uma moeda não tem tanto impacto para um país, é um símbolo político, ok? Porque nós podemos, nos Angola, podemos ser um país com uma moeda americana, uma moeda sul-africana, uma moeda zambiana. Claramente nos rouba a hegemonia política, nos rouba a política monetária, nos rouba um certo controle da moeda, do cambial, taxa de juros não só, mas por exemplo, a qual Angola tem a moeda Kwanza, mas Angola, por ser um país que foi colonizado, tem logo a sua moeda como sendo um símbolo de hegemonia, um símbolo de poder, um símbolo de independência. Ponto. Se não fosse a colonização, nós nem sequer precisaríamos de ter o Kwanza, podíamos ter uma moeda chinesa, americana, whatever. Os países, por exemplo, francófonos, que tiveram problemas com a França e que usam até hoje franco CFA, têm esse problema ligado ao controle da política monetária, taxa de... Ou seja, tem alguns problemas ligados ao controle da política monetária, mas não tem problemas com os câmbios, porque o câmbio é estabilizado. Okay? Pergunta os cabo-verdianos, pergunta os senegaleses, pergunta os nigerianos, pergunta os malianos, pergunta os burkineses, portanto, pergunte claramente os namibianos, os sul-africanos que têm moeda própria, moeda comum, se de facto tem problemas ligados às taxas de câmbio. Ponto. Há economias em que a taxa de câmbio não é problema. Ponto. Aliás, esse tema aqui ligado a eliminar o Kwanza, colocar uma moeda forte, pode ser sim um tema para um outro vídeo se você quiser. Ou melhor, se batermos aqui 1000 likes nesse vídeo, eu gravo assim, eu falo sim se de facto Angola precisa ou não do Kwanza. Ponto. Turismo interno é importante para que os angolanos comecem a gastar menos dinheiro com viagens internacionais, comecem a gastar os seus Kwanza dentro, ok? E de uma forma de reduzirmos a procura pelo dólar, porque se as pessoas que precisam de se tratar de saúde, de estudar, de passear, custos do Estado, todo mundo procura pelo dólar, até que ele vai gozar férias, claramente fica difícil. Logo, era importante tirar um grupo de angolanos a não gastar em dólar e euro. Para isso, investir no turismo interno, okay? Os angolanos começarem a passar férias, feriados no país, é importante para que possamos aqui valorizar cada vez mais o Kwanza. Ponto. E também, claramente, apetrejar aqui a indústria turística com apenas bens produzidos e fabricados no país. Porque se o hotel precisar de lençol lá de fora, o queijo de fora, o azeite de fora, o material de limpeza no hotel de fora, claramente não conseguiremos baixar aqui o Kwanza para câmbio de 10 apenas com políticas ligadas ao turismo interno. Ponto. Ou seja, antes de tudo, é preciso fazer com que os hotéis não dependam de importação. Ponto. E também assim, claramente, os preços das dormidas poderão baixar
Porque hoje está assustador passar uma noite em um hotel no país, em Luanda, no Lubango, em Benguela, passar uma noite em um hotel está quase que impossível. Por último, tem uma medida muito importante, muito inteligente, que seria trazer multinacionais, ok? Para Angola precisa muito de quê? De petróleo. Por que não trazer refinarias daqui? Para empresas que exploram no país petróleo, por que não trazer refinarias aqui? Precisamos de roupas da Shein. Calma aí, por que não trazer empresas chinesas que produzem roupa da Shein no país? Precisamos de muito queijo, por que não trazer empresas que produzem queijo em Portugal, no país? Precisamos de vinho, por que não? Precisamos de tudo aquilo que nós precisamos, conhecemos as empresas que produzem, por que não ir convidá-las, colocá-las no país e oferecê-las isenção de imposto durante, vai lá, 5 anos, 10 anos, não importa, colocá-los no país, mas antes, claro, mas precisa ter energia, internet e estradas, atenção, também trabalho de casa primeiro, então nada é fácil, anything is easy, and tudo aqui é pago, não há almoços grátis em economia. Mas buscar empresas internacionais que já atuam nisso é importante, porque essas empresas também teriam interesse em estar no país, porque no país teriam a pagar salários muito baixos. Imagina empresas portuguesas que produzem calçado, sapato, estarem em Angola, pagarem 100 euros de salário mínimo. Porque em Portugal ele precisa pagar 600 euros, 800 euros, mas em Angola vai pagar 100 euros de salário, logo tem custos muito mais reduzidos e essas empresas estão dispostas, ok? É só oferecê-los claramente aqui, aliciá-los com questões ligadas ao fisco, não é? Aos impostos, que os empresários adoram quando o assunto é não pagar imposto, então quando o assunto é pagar baixo, pouco ou nenhum imposto. Os empresários adoram não pagar imposto, não pelo qual existem os paraísos fiscais, lá onde as empresas pagam imposto zero. Claramente, por último, aqui tem a ver com os custos do Estado. Que custo o Estado tem em dólar que podemos cortar? Compra de bens de luxo, viagens para tratar de assuntos que é possível tratar online, uma ligação, uma conversa, uma videoconferência. Okay? Viagem que podemos reduzir o pessoal, em vez de ir em 10, vão 5, vão 4. Okay? Compras de bens para escritório, compras de carro, por que não renegociar, analisar o que precisamos, o que queremos, né? Aqui, o que é que nós precisamos? É isso. O que é que nós queremos? É isso. Nós precisamos, né? Portanto, aqui gastar mais dinheiro, custo do Estado, se calhar, a apoiar famílias que estão doentes, apoiar embaixadas, pagar né? Formação dos estudantes no estrangeiro, né? Pagar consultoria, até consultoria não precisamos, porque nós já temos muitos cérebros. Estamos há 50 anos independentes e 50 anos a formar pessoas em todas as áreas. Portanto, nós às vezes gastamos muito dinheiro com consultorias. Não precisamos, ok? Até porque também muitas consultorias são dadas segundo o contexto europeu, chinês, que a nós não se aplicam, ok? Consultoria para Angola tem que ser ligada ao contexto angolano. E os angolanos conhecem melhor o nosso contexto, ok? Qual dos angolanos, história, economia, desenvolvimento pessoal, de finanças, são os melhores conselheiros para o nosso Estado. A menos que seja em áreas em que nós ainda não estamos a trabalhar. Ponto. Isso aqui cumprido, será assim possível voltarmos ao câmbio de 10. Nós só precisamos de não precisar de Kwanza. E as refinarias do nosso país também claramente seriam muito bem-vindas. Quero também ouvir aqui a tua contribuição sobre essa questão, ok? Deixa aqui em comentários que eu vou ler, aprendo muito com vocês. Venha também para termos comunidade, no grupo privado, lá onde todos os dias apresento uma lista dos principais acontecimentos do mundo, comentários dos principais tópicos, desconto nos meus serviços, uma reunião mensal para falarmos de economia, de pessoal, negócios, não só, uma reunião mensal para falarmos de desconto de livro no clube de livros, ok? A pessoa tem também o meu apoio pessoal sempre que precisam, portanto é um lugar onde você paga apenas 1000 kwanzas mês, 3 euros mês e estás a investir em conhecimento, porque mais do que ser informado é ser formado. Eu passo a notícia, depois me passo o comentário, ok? A análise, qual é o impacto dessa notícia e também claramente as pessoas da comunidade também trazem seus pontos de vista em relação aos tópicos que eu levanto. Portanto, é um lugar saudável para estar e também para fazer ginásio ao nosso órgão mais poderoso que se chama cérebro. Muito obrigado, faz like, subscreve, ativa as notificações. Compra meu novo livro, onde é que está? Deve estar por ali. Até já, família.